Hoje eu quero falar sobre isso. O que você vai fazer com a oportunidade que Deus te dá? Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Hoje nós estamos diante de uma mesa de ceia. E ceia é um dos sinais poderosos de uma visão que Deus deu para a família que Ele organizou. Ele cria toda a terra, Ele faz todas as coisas, e Ele coloca agora Adão aqui. Mas depois Adão falha, mas Ele salva ele. E aí Ele começa a escolher alguém. Eu vou escolher alguém agora para começar uma família. E Ele escolhe Abraão. O livro de Gênesis relata a história desse homem tremendo. Estive meditando sobre isso e mais de 14 capítulos falam da história desse homem. Tantos títulos, tantas coisas, tanta demonstração de fé. O homem não tinha uma Bíblia, não havia igreja, estava numa família idólatra, mas ele ouviu Deus falar. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Deus continua querendo falar conosco. Bendito é o nome do Senhor. Como a gente pode ser dirigido hoje pelo vento do Espírito. Que coisa poderosa, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É tremendo ver isso. E aí ele pega, no livro de Gênesis, no capítulo 9, no verso 26 e 27, há registrado aqui uma coisa tremenda. Disse ainda: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. E no 27 ele diz: amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Irmãos, esta palavra não mudou até hoje. Pode ter a guerra que for lá, ninguém derruba Jerusalém. Ninguém. Vai haver um momento em que ela vai estar toda cercada. A palavra já profetiza isso. E diz que nessa hora Deus vai se levantar. Então Deus colocou uma palavra. Quem é descendente desse negócio é complicado mesmo. Mas nós somos descendentes de Jesus. Pela escolha dele. E porque um dia aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? E aí ele escolhe depois um homem. A terra estava toda perturbada, a coisa estava toda complicada. E ele escolhe um homem chamado Noé. E pega Noé, a família de Noé, e coloca dentro de uma arca. Pare um pouco para imaginar. Tinha 8 pessoas ali dentro. É o número da aliança. Você está entrando no mês 8. As trevas, o inimigo pode querer consagrar esse mês do jeito que for, não importa. Importa que nós vamos pôr uma palavra em cima. Deus tem posto uma palavra em cima e Ele vai mudar isso. É uma oportunidade tremenda. Porque ali dentro daquela arca estava o início novamente da raça humana. Ou seja, dentro da arca tinha esperança. Quem é minha arca, a tua arca hoje? Jesus. Ele começa uma nova geração agora. Aonde? Nos céus. Uma terça parte do céu foi expulsa de lá. E ele começa a criar uma nova geração. Não de anjos, filhos. Filhos. Deus poderia criar muitos anjos, mais anjos ainda. Mas ele disse: eu não quero mais anjos. Eu quero uma família. Eu quero filhos. Eu quero filhos. Eu preciso um ventre que o gere. E vem Jesus. E da ferida de que Jesus tem, ali ele enxerta a palavra dele, que é uma semente. E a igreja começa a surgir.
Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele vem e diz assim: eu agora preparei um vivo e novo caminho para você. Ele pede para construir um templo das melhores coisas possíveis, ouro, prata, tudo que tinha de bom, do melhor para ter nesse templo. O templo era um lugar para agora o povo ir e adorar a Deus. E o templo é num lugar reservado, ele coloca as peças puras, a arca da aliança, com a vara de Arão e o maná. A palavra de Deus, o alimento de Deus, tudo que veio do céu. Como pode uma vara fora do chão, não está enxertada e nem nada, florescer? Amém? Ele coloca ali dentro do santo do santo. Eu quero que você preste muito bem atenção nisso, para ver o que Deus fez comigo e com você. Não perca as oportunidades. Esse é o ano e esse é o mês de grandes oportunidades. Grandes dificuldades. Não olhe para isso. Não olhe para isso. Vou te dar textos aqui que vai ser para a tua vida, para esse mês. Porque Deus é contigo. Amém? E aí ele coloca esta arca no lugar separado do Santo dos Santos. Irmãos, é colocado um véu ali, um tecido. Quando a gente fala em véu, pensa em alguma coisa leve e tal, mas um tecido, perto de 45 centímetros de largura. Ou seja, mais ou menos a distância aqui, dessa parte até a ponta da mão. É um côvado de largura, um tecido único, sem costura. Olha o peso que isso tinha. Estava separado entre o sacerdote, todo ano, com uma vasilha de sangue, aquela roupagem dela, eu tenho até essa roupagem do sacerdote, não vou pôr, apenas tenho, porque o dia que eu entrar com esse negócio aqui, vão me repreender e amarrar. Então não vou usar isso. Mas ele tem uns sininhos na ponta, né? Aquilo ele entra e todo mundo ficava escutando. Se o sino parou, o sacerdote já era. É sinal que Deus não aceitou o sacrifício e o sacerdote morria. Graças a Deus que isso mudou. Então estava lascado. E ele entrava lá dentro com uma corda, porque ele tinha que... Ninguém podia entrar lá dentro para pegar. Quem entrasse lá dentro morria. Era um lugar separado. Mas se o sininho parou de bater, bom, o sacerdote já foi, vamos trazê-lo para fora. Puxe a corda. E trazia o sacerdote. Quantos sacerdotes talvez não morreram, irmãos? Por quê? Porque quando ele ia oferecer o sangue, ele não sabe de onde veio. Ele não sabe se o cordeiro que tinha mancha ou não, se era perfeito ou não, se tinha problema, se tinha alguma coisa. Ele não sabia. Deram a bacia de sangue, ele levava. E ele mesmo ia com medo, porque ele pensava, eu estou levando algo que eu não sei se está limpo ou não. Eu só vou saber se eu sair vivo desse lugar. Então você imagina, a cada ano, o sacerdote ter que entrar lá, sabendo que outros tantos já morreram. Aí vem Jesus. E quando na cruz, porque ele disse, eu entrego o meu espírito e pego de novo a hora que eu quiser. Que poder. Que tremendo. Dou a hora que eu quero e pego a hora que eu quero. Quando ele entrega para o Pai e diz, Pai, eu vou entregar na tua mão o meu espírito. Ele não falou isso?
Posso mexer um pouquinho com você? Só um pouquinho? Ele diz: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. E como é que ele desceu ao Hades e foi buscar aqueles que estavam cativos, que nunca tinham ouvido falar dele, e levou junto com ele? O que foi então para o Hades? Isso é uma boa coisa para nós estudarmos de terça-feira no grupo. Amém? Já pensou nisso? As emoções dele, a alma dele foi lá. Mas o sopro de vida era do Pai. Ele falou: ponho na mão do Pai, porque eu vou tomar ele de novo. O Espírito Santo vai vir e vai me trazer esse sopro novamente. Eu vou ficar por 3 dias ali. Quando ele fez isso, aquele véu do templo, irmãos, numa rasgada só, você já pensou um tecido de 45 centímetros, numa rasgada só, abriu, fendeu no meio, um lugar que ninguém podia entrar. Eu quero que você entenda o que Jesus fez por mim e por você. Amém? Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, dizemos: Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor e Salvador da minha vida. Você talvez nem imagina ainda o que você está fazendo. Não só para a tua vida, mas para toda a tua família e para toda a tua geração. Independente dos problemas que eles vão ter, das lutas que vão ter, você está trazendo a bênção para dentro da tua geração. Rasga o templo, rasga ali todo aquele véu. Deve ter sido um barulho assim, enorme. A força que isso tem, irmãos, há um torneio de homens mais fortes, que levantam peso, levantam bolas pesadas, e eles rasgam lista. Eu não sei se existe mais isso, mas antigamente existiam aquelas listas telefônicas enormes, e eles tinham que rasgar de uma só vez. Você imagina um véu daquele tamanho, corta de cima a baixo, numa rasgada só. O próprio Espírito de Deus foi lá e chá. Olha a força que isso tem. Agora eu quero que você entenda isso. Eu e você, nós somos pó, frágeis. O que eu posso fazer? Nada. Mas o Espírito Santo, quando te toma, meu irmão, uau! Você é capaz de fazer coisas tremendas. Uma ministração dessa dos irmãos são 4 dias, 4 dias. Em 4 dias a gente vê o que o Espírito Santo faz, que talvez demoraria dias ou talvez anos. Em questões de pouco tempo, o Espírito de Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Isso quando você diz: eu quero ser usado, Espírito Santo pode me usar. Amém? Agora você imagina Moisés já com a idade que ele tinha. Moisés ficou 40 anos no Egito estudando. Depois ficou com mais 40 no deserto. Depois ficou mais um tempo para libertar o povo. Então ele tinha mais de 80 e poucos anos. E ele tem que subir a montanha para ficar 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, jejum completo. Já pensou? Na presença do Senhor. Ele desce da montanha e o povo está irado. Estavam fazendo lá um bezerro de ouro e dançando em volta do bezerro de ouro, justamente com aquilo que Deus deu para eles, construírem um templo aonde eles iam adorar. E muitas vezes nós estamos pegando o nosso dinheiro e estamos construindo bezerros de ouro.
E ele fica indignado. Mas ele não fica indignado tanto com o povo, porque o povo era escravo, o povo mal sabia, tinha que cumprir as leis, e as leis não tinham sido dadas. Então ele está trazendo as leis, as pedras que Deus fez na montanha. Ele fica tão irado, mas é com Arão. Porque Arão sabia o que Deus tinha falado. Vocês não terão outros deuses diante de mim. Talvez você possa dizer, apóstolo, eu não tenho outros deuses. Não, às vezes a gente tem. O nosso carro pode ser um Deus. A nossa família pode ser um Deus. O nosso emprego pode ser um Deus. Talvez você me pergunte, mas como eu vou saber isso? É fácil. É só saber se isso manda mais em você ou Deus. Se isso te prende mais e te segura mais do que Deus. Se o teu projeto te segura mais, então ele é um Deus na tua vida. Porque você tem um plano e tem um projeto, tudo bem. Isso deve ter. Você tem que ter metas. Mas essas metas não podem ser mais importantes que Deus. Amém? Aí ele pega, e é isso que me deixa assim, pensativo. Porque ele pega aquelas pedras que Deus construiu, estavam escritas as leis, e joga no bezerro. E ele explode. E ele faz o povo beber aquela água amarga. E ele disse, tome isso para ver. Esse é o gosto que Deus está sentindo do nosso erro. E depois ele percebe e diz, meu Deus, eu fiquei tão irado. E olha que a Bíblia diz que ele era um homem até calmo. Que eu quebrei as tábuas. Eu quebrei a palavra. Deus disse, eu vou te dar de novo. Só que dessa vez, já pensou isso, Ângelo? Você estava falando dos 80 degraus. Ele tem que lavrar as pedras, subir a montanha com elas. Eu acho que é dali que vem muitas campanhas com o livro nas costas, mas era só Moisés que era para fazer isso, mais ninguém. E ele leva aquelas pedras para Deus escrever de novo. E dessa vez ele diz, passa mais um tempo com Deus, sem ter que comer nem beber. Quando você se propõe a estar à disposição de Deus, teus problemas somem, problemas de saúde desaparecem. Elas não se manifestam porque a unção esmaga o jugo. E aí Deus escreve novamente as tábuas, as leis, ele desce de novo com ela. Só que dessa vez diferente. Porque ele disse assim, Deus, mostra para mim a tua glória. Mostra para mim a tua glória. Irmãos, um homem que sobe a montanha 2 vezes, e por 2 vezes, 40 dias e 40 noites, não come, não bebe nada, ainda quer ver a glória de Deus? Será que muitas vezes nós não percebemos o que Deus está fazendo na nossa vida? Hoje você levantou com vida, para adorar a Deus. Talvez hoje não está faltando ninguém da tua família, querido. E muitas vezes nós estamos pedindo para ver a glória de Deus. Disse Deus, está bem, eu vou te mostrar alguma coisa. Eu vou pegar você e vou profetizar você. Eu vou pegar você e vou pôr numa ferida da rocha. Fenda. Vou te cobrir com a minha mão. E você não pode me ver de frente. Só pelas costas.
que Deus estava fazendo ali? Estava profetizando. Assim como Abraão profetizou Jesus e disse para o filho dele, quando o filho pergunta: pai, cadê o outro cordeiro? Só tem um aqui. Cadê o cordeiro de Deus? Ele diz: Deus proverá para ele um cordeiro. Ali já era uma palavra profética. Presta bem atenção nisso. Então ali Abraão já estava dizendo: Jesus venha. Agora precisava profetizar que a igreja ia nascer da ferida da rocha. Então Moisés, que é o líder, um sacerdote, um apóstolo, um profeta, Deus faz uma ferida na rocha e o coloca ali. Coloca a sua mão por cima. E ele desce da montanha brilhando. O que Deus estava fazendo? Estava profetizando Jesus no Calvário. Até então ele estava derramando o sangue dele. Mas e a ferida na rocha, que ele é tratado como a rocha, a palavra? O soldado vem, fere-o do lado, e sai água e sangue. Água é a palavra, sangue é o novo e vivo caminho. Naquela hora, Deus está colocando a igreja na ferida. E há um texto na Bíblia que diz: a minha mão está sobre ti. Não tem que ter medo. Não tem que se preocupar. Deus está no controle. O dia de amanhã pertence a Deus. A você te pertence esse momento agora. Nem o próximo minuto te pertence, porque ele ainda não chegou. Se Deus, Ele quer, Ele te dará. E Ele te dará muito mais do que pode você pedir ou pensar. Ele diz: agora fique aqui. Esta é minha igreja. A minha mão está sobre ela. Então, quando você aceita Jesus, e você tem Jesus no coração, e você tem a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, você começa a olhar para as outras pessoas e eles dizem: você está diferente. E você diz: ué, o quê? Não sei, você está diferente. Tem algo em você diferente. Então você começa a ser luz. Luz para o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus por isso. Aleluia. No livro de Gálatas, no capítulo 3, aqui a partir do verso 6 diz a experiência de Abraão. E ele diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi dado para a sua justiça. Sabei, pois, que os da fé, é a primeira visão aqui do ministério, fé. Nós temos vários itens que é visão, porque muita gente diz: qual a visão da igreja? Nós temos. Eu estou mandando fazer um cartaz bem grande para colocar lá na porta. Porque tem muita gente que diz: não, é só culto. Não. Nós temos muita coisa. A visão da luz do Senhor é muito ampla. E a primeira delas é fé. Fé. Com fé, você remove as montanhas. E aí ele diz assim: sabei, pois, que os que da fé é que são filhos de Abraão. Bendito é o nome do Senhor. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão.
E Abraão foi um dos homens mais bem abençoados. Deus disse assim: eu vou te fazer grande teu nome, eu vou te fazer próspero. E como é que ele começou a prosperidade de Abraão? Tirando a mulher dele. Quando o faraó pega a mulher dele, como é que pode? Eu fico pensando nisso. A unção esmaga realmente o jugo. Abraão, a Bíblia diz que já estava com quantos anos? Quantos anos, Pedro? Quantos anos? 90? Mais de 80. Mais de 80 anos. Sara também devia estar por aí. E ele olha para ela e diz assim: olha, você é muito formosa, então vamos dizer que a gente é irmão. E eles eram realmente irmãos, tinham um parentesco. Como é que pode o faraó olhar para uma pessoa que está com mais de 80 anos e ficar doidão? Eu não consigo entender isso. A unção de Deus. A unção de Deus. Talvez você e minha irmã dizem assim: apóstolo, essa unção existe? Claro que existe. Pede para a tua vida para você ver. Teu marido vai ficar doidão. Vai falar: uau, o que houve com você, esposa? O que você passou? Ela disse: nada, unção de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E o faraó pega a mulher, e Deus incita ele, fala: pega a mulher dele, que eu quero abençoar ele, mas não vai tocar nela. Chegou de noite, ele falou assim: eu vou dar uma tocadinha. Leve. Deus chega para ele e fala: parou. Parou. Não precisa muito. Você pega um homem apaixonado pela sua esposa, está amando a esposa, chega no ouvido dele e diz: parou, vê o que acontece. Acabou. Acabou o I love you. Ele leva um tamanho susto que já era. Deus diz para ele: parou. Agora você vê o parou que Deus disse que é o mesmo que rasgou aquele papel. Você não vai tocar nela. Ela é mulher do homem que eu quero abençoar, Abraão. O faraó chama o Abraão e diz: Abraão, que negócio é esse? Você quer me matar, cara? Olha o meu coração. Ele disse: não, eu fiquei com medo, faraó. O senhor ia olhar a minha esposa, eu gosto muito dela, e aí o senhor ia me matar e ainda ia tomar a esposa. O que aconteceu com ele? O faraó deu tesouro, deu um monte de coisa, olha, se não para, ele leva metade do reino. Primeira palavra de Deus começa a se concretizar. Ok? Em cima de um problema, em cima de uma desgraça. Diga comigo assim: o meu Deus é o único que pega a maldição e transforma em bênção sobre a minha vida. Por isso você pode dizer: Deus está no controle. Deus está no controle. Amém? Oh, louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz assim, coisa poderosa. Irmãos, há um texto tremendo no livro de Efésios. Eu gostaria de ler com você. No livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 11. Diz assim, há um título aqui: os gentios e os judeus são unidos pela cruz em Cristo. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamado inconcisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas,
naquele tempo, estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel. E estranho às alianças da promessa. Alianças da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, o que ele diz? Em Cristo Jesus. O que quer dizer a palavra em? Dentro. Agora, dentro de Cristo Jesus, vós que antes estava longe, fostes aproximados pelo sangue. Pelo sangue. Oh, glória a Deus. O sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa... Oh, meu irmão, esteja em paz. Esteja em paz. O qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede de separação, que era o véu, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Bendito seja o nome do Senhor. É uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Você pode receber isso? Agora, deixa eu te falar uma coisa. E eu estou partindo para os finalmente para nós tomarmos a ceia. Não perca as oportunidades que Deus quer te dar. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, diz que o desafio de Golias. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para o verso 12, onde diz: Davi é enviado a seus irmãos. Ouça-me. O Senhor permitiu que sobre o rei Saul tivesse um espírito atormentador. Presta bem atenção nisso. Havia sobre o rei um espírito atormentador. O que ele mandou fazer? Buscar Davi, para Davi tocar o louvor, cura. O louvor liberta. O louvor expulsa demônios. Amém? Ok. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha quantos filhos? Quantos filhos? Que mês nós estamos? Oh, aliança poderosa. Esse é o mês. Esse é o mês das novas coisas da tua vida. Esse é o mês daqueles planos que estavam lá engavetados, começar a tomar forma de novo. É o mês do recomeço. Oito. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos para seguir Saul, e seguiram para a guerra. No verso 14 diz: Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram. Davi, porém, o que diz no verso 15? Davi, porém, ia e voltava a Saul do acampamento e apacentar a ovelha do seu pai. Ou seja, Davi ia até lá. Por quê? Porque o rei, além de ser atormentado por um gigante chamado Golias, que estava segurando o exército e ninguém tinha coragem para isso. Preste bem atenção. 2 perturbações. A primeira, nas suas emoções, um espírito maligno
que o perturbava à noite. O que acontece à noite, meu irmão? Nós somos assolados, pensamentos que nos atormentam, sonhos que é terrível. Sonhei com um cachorro correndo atrás, vulto perseguindo, morcego. Olha, irmãos, de todos esses sonhos até tudo bem, mas o duro é que eu estou em todos eles. É isso que eu tenho pedido livramento para o Senhor. Senhor, me livra desses sonhos aí, porque misericórdia, todo mundo está lá. E o senhor estava lá. Falei, não, filho, não faz isso comigo, não. Tem tanta gente aí, tem o pastor Pedro, tem todo mundo, tem o Marcão. O Marcão, ninguém sonha com ele. Põe ele também lá, o morcego perseguindo ele. Amém? Monteiro, Monteiro é de oração, falou, olha, o cachorro está correndo atrás de você. Mas tem que invocar comigo. Amém? Pode sonhar com a coisa ruim que for, mas me deixa eu quieto. Sonha assim, aquele sonho assim, apóstolo, eu vi o senhor vindo. E diz que veio um homem, abriu uma caixa, lhe deu $1 milhão. E ninguém sonha comigo isso, Saradão. Sonhar, eu vi um homem abrindo a caixa, ele deu um monte de conta do imposto de renda. Misericórdia, irmãos. Amém? Quando eu vejo a Eriquinha aí aparecer na minha frente, eu falo, oh Deus, tem misericórdia de mim. Lá vem ela com o pacotinho. Esse aqui é para o senhor. Vou olhar até devagar para ver se não pula a Dilma de lá. Ela sai com a mão, é meu. Eu fico com medo. Amém? Porque você vai nas Arábias e dizem que você pegar uma lâmpada lá e esfregar, sai o gênio, mas esfrega aqui no Brasil que sai. Nem vou te dizer. Deus poderoso, tem misericórdia de nós. E o de lá diz assim, vou te dar 3 desejos. E os daqui diz, vou te roubar 3 vezes. Então não esfrega a lâmpada aqui no Brasil. Ok? Ok. Em nome de Jesus. Concordo com isso. É profético. Amém? Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Davi vai para lá. Mas chega um dia, está aqui, o pai dele quer algo diferente dele. Você não vai mais lá só hoje tocar. Davi, que era o filho tal, Efrateu de Belém, e diz assim ele, Davi era o mais moço. Davi voltava no verso 15. Verso 16, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Você já pensou esse rei? Saul estava atormentado, irmãos. Às vezes nós somos atormentados por pensamentos, porque a gente sai daquele sim ou não. Seja teu viver, sim, sim, não, não. Você saiu disso, você sofre. Porque você começa a ficar pensando, ai meu Deus, como seria, como é que eu vou fazer isso? Não, é sim ou não. Amém? Agora Saul é atormentado por um gigante que segura o exército dele. Ninguém tinha coragem, nem os irmãos de Davi, que eram os 3 valentes, não tinham coragem de enfrentar aquele gigante. Disse Jessé, no verso 17, a Davi, seu filho, agora eu quero uma coisa diferente. Peço-te que para os teus irmãos, uma efa de trigo tostado, e estes 10 pães, e corre levá-los ao acampamento dos teus irmãos. Aqui está falando em trigo e pão, irmãos. Os maiores milagres de Jesus tinham envolvido pães e trigo. Amém? Deus não vai te deixar faltar a revelação da palavra. Mas ele disse assim, porém, estes, quanto?
10 queijos. 10 queijos. Leva-os ao comandante de 1000. E visita teus irmãos para ver se vão bem, e trarás uma prova de como eles passam. Está me entendendo? O pai está mandando o filho, e hoje ele vai lá. Ele sempre ia e voltava, não acontecia nada. Ele nunca tinha visto o gigante. E o gigante, quando acho que ou falava ou qualquer coisa, eles não se encontravam, porque não era o tempo. Você está entendendo? Não era o tempo, meu irmão. Calma, vai chegar o tempo e vai ter uma virada na tua vida. Talvez você tenha que sofrer agora, pela alma, pelos pensamentos, pelas intenções e até fisicamente. Calma, Deus vai dar uma virada nisso. Deus tem alguém preparado, Deus tem uma palavra para revelar, Deus tem algo para fazer. Calma, louvado seja o nome do Senhor. Você pensa uma coisa poderosa, os 2 irmãos que foram enviados lá para falar com famílias, talvez quantas famílias sofrendo durante talvez muito tempo, e recebem em 4 dias uma ministração, que talvez para eles é o dia a dia, porque eles estão acostumados a trabalhar com isso. Mas para aquelas famílias, foi a diferença. Foi um Davi, que foi enviado no meio de gigantes. Por quê? Quais são os gigantes? Os problemas. Agora ele diz assim, vai lá de um modo diferente. Olha a oportunidade que Deus estava dando agora. Eu quero uma prova que seus irmãos estão bem. Ele não só ia trazer uma prova, como ele ia trazer a vitória. Você está entendendo? Que talvez você esteja sofrendo e dizendo, Deus, até quando isso? Eu não aguento mais essa coisa, minha vida está de ponta cabeça, é tanto sofrimento, à noite esses pensamentos que ficam me atormentando, esses sonhos terríveis, ou essas coisas físicas que ficam atormentando a gente. Deus, até quando? Calma, teu Davi está chegando. Teu Davi está chegando. Calma, espere. Descanse. E os irmãos estão lá, vendo aquela afronta. E Davi trazendo a bênção: trigo, pães e queijo. Oh, glória! Vai até lá. E ele chega. Saul, no verso 19, e eles, todos os homens de Israel, estão num vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada. Olha o homem da benção, tranquilo, acordou, né? Glória a Deus, aleluia. Bom, vamos lá até ver como é que estão os irmãos. Deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar a ordem de batalha e os gritos que chamavam a peleja. Irmão, estava 40 dias só gritando. A igreja vai mudar a situação desse país, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio, eu sei que Deus tem em toda essa nação homens e mulheres que não se curvaram. Eu creio nisso. E um dia Deus vai juntar esse exército. E quando eles emitirem uma voz, esse país vai tremer. E não virá de estrelas, virá de pessoas comuns, como eu e você. Bendito é o nome do Senhor. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, em fileira contra fileira. Davi chegando. Você imagina Davi chegando? Davi chega, um moço, um jovem. Como é que está? Como é que está aí?
Quanto está o jogo? O que está acontecendo? Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu a batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos: vocês estão bem? Você imagina perguntar se estão bem. 40 dias eles estavam lá sendo afrontados por um gigante. E ninguém tinha coragem de enfrentar o cara. E aí o irmão chega e fala: você está bem? Você já pensou quando você está passando aquelas dificuldades tremendas, aquelas coisas horríveis, né? É problema disso, é problema daquilo, é problema financeiro, é problema com o filho, é problema de saúde, é um monte de coisa. O irmão chega: ei, querido, tudo. Você está bem? Está bonitão, né? Você não tem vontade de pular no pescoço? Ele chega para os irmãos e fala: e aí, vocês estão legalzinho? Está tudo bem aí? Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, aquele que queria duelar, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Diga assim: Senhor, eu quero ouvir a tua voz nas minhas oportunidades e nos meus livramentos. Davi ouviu. Tendo, pois, os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e tremiam grandemente. Esse tremer grandemente, irmãos, me lembra, esta semana tive que levar a Julie a um médico, e quando ela vai ao médico, ela treme. E ninguém atendia rápido, estava demorando, e daqui a pouco ela começou a tremer tanto que batia o dente. Eu falei: calma, vai devagar. Levei ela para um cantinho, aconcheguei no corpo, falei: calma. Às vezes as mulheres dizem: a mamãe está aqui. Eu não sou papai, eu não tenho filho cachorro. Então, eu disse: eu estou aqui com você. Né? As mulheres fazem isso. Eu vejo elas passando lá no médico: olha, a mamãe não quer isso, viu? O cachorro olhando e falando: mas o que essa mulher está falando? Um fez xixi lá no canto, a outra diz: mamãe não gosta disso. Falei: meu Deus, elas têm filho cachorro. Que coisa, até onde a humanidade está chegando. E ela tremia, ela tremia, ela tremia. E o dentinho fazia tic, 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 tic. Eu acho que me lembra o exército aqui, quando eles viram o gigante, eles tremiam tanto, voltaram para trás e o dente tic, 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 tic. E Davi diz assim: mas o que é isso? E diziam uns aos outros: você viu aquele homem? O homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel, a quem matar. Olha o Davi ouvindo, irmãos. Irmãos, abra teu ouvido, não para ouvir besteira, não para ouvir coisas que te geram medo, mas oportunidades de Deus. Elas podem estar em qualquer lugar. E diz assim: o rei vai acumular de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai será isenta de impostos de Brasília. Glória a Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então falou Davi aos homens que estavam dizendo. Davi não estava nem aí para o gigante. Escuta, o que vão fazer com aquele homem que feria esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Eu quero só saber isso.
Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Agora chegou o irmão dele. Você acha que o irmão dele também não queria isso? Isenção de impostos, a filha do rei. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, o que ele fez? Foi irado contra Davi e disse: por que você veio até aqui? E a quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha, eu conheço a tua presunção, a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Ele era a resposta, irmãos. Deus pode levantar qualquer um de nós aqui como uma resposta para muitas coisas. E talvez muita gente nem vai entender a tua vida, quem é você, ou o que você deseja, não vai te compreender, vai ser contra você. E tudo vai depender de você, se vai continuar ou vai desistir. Davi poderia dizer: escuta, eu vim trazer comida para você, seu ingrato. Eu vou virar as costas para você e vou embora. E vou dizer para o pai que você está bem. E está bem chato mesmo. Não. Ele ouviu. Quantas coisas estão prometidas aqui? 3. 3 coisas. Qual é o gigante que está se levantando contra você? Contra a sua vida, seus projetos, seus planos, sua família, seu relacionamento. Deus quer derrubar isso, irmãos. E Ele vai derrubar. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E aí ele diz assim, respondeu Davi: mas o que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. Eu só queria saber o que iam dar. E desviou-se dele. E foi para outro. E falou: você tirou minha atenção. Aprenda aqui, preste atenção. Não deixe ninguém, ou coisa alguma, roubar a tua atenção, se Deus está no controle do que você está para fazer e vai fazer. Não deixe. Não deixe tirar a atenção tua. E aí ele diz, desviou-se dele, foi para outro, falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Primeiro ele ouviu, 2 vezes ele perguntou, 3 vezes entrou dentro do coração dele o que o rei ia fazer. Então, ouvidas as palavras de Davi, falar e anunciar a Saul, e ele mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o seu coração. Já pensou um garoto, o que tocava para o rei, mesmo que ele tocasse para o rei, ele disse para o coração do rei: não desfaleça, não tenha medo. Deus vai tirar da boca profética dos jovens profecias tremendas, de pessoas muito mais novas. Não desfaleça contra o filisteu. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá pelejar contra esse filisteu. É aqui que eu vibro. Quem era Davi? Irmãos, muitas vezes você está diante de oportunidades que você diz: não tem como eu pegar, não tem como eu conquistar, acho que eu nunca vou conseguir isso. Não diga isso. Não desfaleça teu coração. Deus tem um Davi a caminho de você.
Bendito é o nome do Senhor. Ele está trazendo livramento. Fica tranquilo. Não se aperte. Não temas. Oh, glória, eu vibro com esse texto. E aí ele diz, Saul olha para ele e diz, filho, contra o filisteu, não poderá ir pelejar contra ele. Tu és ainda muito moço, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Ou seja, a experiência contra a fé. Amém? A experiência contra a fé. Permaneça firme. Não se desvie. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, e um urso, e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e eu feri, e o livrei, o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. Então lembre-se, o problema poderá tirar e querer tirar o teu cordeiro. O que ele fez? Foi atrás. É um direito meu, eu vou atrás. Amém? Eu não vou deixar para lá. Eu vou arrancar desse leão e desse urso o que me pertence. A vaga é tua, não dê para outro. O projeto é teu, não dê a outro. Não deixe ninguém te roubar. É teu, é teu. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Seja ousado. Tua firma está querendo parar, está querendo fechar as portas. Pegue algo de lá e diz, Senhor, eu vou pegar algo daqui e vou levar para a tua casa, para que o Senhor da tua casa abençoe essa empresa e ninguém será despedido. Assim como o Senhor deu a vida daqueles prisioneiros a Paulo, eu te peço, Senhor, eu tenho ousadia no Espírito para te pedir, me dê essas vidas, que eles não percam seus empregos. Seja ousado. Mate o gigante. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou quem? O exército não era o exército de Saul, porque o exército de Saul estava com medo. Quem são os exércitos do Deus vivo? Os anjos, que são ministradores, espíritos ministradores a teu favor. Está enrolado o teu papel? Está enrolada a documentação? Então envie uma palavra para lá, porque anjos vão até lá, anjos especiais para desenrolar a documentação, para desenrolar o que está enrolado na tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Quando eu queria entrar, antes de pastorear, eu estava na empresa, eu queria entrar para prestar serviço em alguma empresa, eu ia até a frente dela e dizia, Senhor, me põe lá dentro. Voltava até a minha empresa, pegava o material, preparava para mandar à empresa e colocava minhas mãos em cima, porque está escrito, o que você colocar as mãos, será. E Deus colocou as mãos primeiro na fenda, em Moisés. Amém? E depois em Jesus, Ele colocou e disse, recebam do meu Espírito.
Por isso nós tomamos ceia, porque ele diz, quando você tomar ceia, lembra-se, é um memorial, que você está na fenda da rocha, e a minha mão está sobre você. Então eu colocava as mãos sobre aquele material e dizia, Senhor, que ele chegue na pessoa certa, que ninguém me roube no caminho. Eu nem usava o correio, eu ia direto na portaria e dizia, o diretor-geral dessa empresa está esperando essa carta, é urgente. Eu escrevia mesmo, urgente, ao diretor-geral. Ele abria a carta e dizia, mas o que é isso? E saía ali de dentro um material falando de uma empresa. E eu colocava uma observação embaixo de todo o meu material. Me contrate, e o Senhor vai ver a diferença na tua vida. Irmão, seja ousado e usado. Para de deixar Satanás limpar o pé nas tuas costas. Você não é tapete nem carpete do inimigo. Ele que vá o raio que o parta do inferno. E vá limpar as costas em outras costas, não a minha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Alguns irmãos dizem, apóstolo, o senhor fica falando negócio de raio, essas coisas fortes. Um dia eu vou trazer o apóstolo Madureira aqui. Eu vou pedir para ele pregar, e depois ele vai fazer oração de guerra, e você aí é que vai ficar de cabelo em pé, porque ele vai mandar cravar o raio, as coisas na fronte e na cabeça do inimigo, e aí eu quero ver tua cara. Fica com medo de quê, irmãos? É o diabo que tem que correr de você, não você dele. Amém? Parece aquela pessoa que chegou, pastor, glória, pôs o diabo para correr, pois não é, está correndo atrás de mim. Não, para com isso. Amém? Crava mesmo, é teu direito, é coisas tuas, é a tua família, são teus filhos, o projeto é teu, a vaga é tua, o contrato é teu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Saul diz, não dá. Mas Davi não abriu mão, disse, dá. Então veste a minha vestimenta. Tá bom, posso até vestir, não saiu do lugar. Falou, não dá, deixa que eu sei como fazer. Eu vou ser dirigido pelo Espírito de Deus. Eu vou ser dirigido pelo Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Quero só te falar uma coisa, eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu preciso te mostrar isso. Você esse mês vai ter tantas vitórias. Não, por favor, não, guarde Samuel aí. Mas deixa eu te mostrar uma coisa aqui. No livro de Gênesis, no capítulo 20. Gênesis, no capítulo 20. Oh, glória a Deus. Então, eu creio que é Êxodo 20. Quero te mostrar uma coisa aqui. Onde está Moisés? Exato. Moisés como mediador do povo. Êxodo 20, no verso 22. O que está escrito como título aí? Leis acerca dos altares. Você é um altar de Deus, você é um adorador de Deus. Ok? Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, que você vistes que dos céus eu vos lhe farei.
E aí ele vai aqui e ele diz assim, ele manda construir um altar. E no verso 25 ele diz, se me levantares um altar de pedras, ouça bem isso, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejar tuas ferramentas, você profana. Ou seja, Deus não queria pedras que o homem pôs a mão ou forjou para dizer, eu fiz isso. Não, pedra bruta. Mas para o gigante agora, vamos para 1 Samuel. Dezessete 40. Tomou seu cajado na mão, escolheu e desceu até aonde tinha o ribeiro. O que fala de ribeiro? Fala de águas. E escolheu quanto? 5 pedras lisas. Por que lisas? Porque a água passou tanto ali, que ela tomou um outro formato. A Bíblia passa tanto em você, que você toma outra forma. 5 pedras. No altar tem que ser pedra bruta. Para homem nenhum ter glória. O altar do Senhor não é Deus, não é homem que constrói, é Deus. Mas agora era uma guerra. Ele precisava de pedras trabalhadas pela água. Eu preciso de homens e mulheres já trabalhados pela palavra para serem enviados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque vai derrubar gigantes, e os gigantes estão na alma. 5 pedras lisas do ribeiro. O que mais te lembra o ribeiro? O profeta. Você vai beber água do ribeiro, e os corvos vão te alimentar. E ele era o primeiro profeta poderoso que veio, depois de um longo tempo sem profetas. E ele faz o quê? 8 coisas poderosas. O número da aliança. E agora ele diz assim, você vai pegar, vai colocar no alforje de pastor. O irmão dele olhou, você é um cuidador de ovelha. Não, Deus falou, agora você é um pastor. E eu estou te pondo 5 coisas para você. Igual como Moisés, pega do cajado, vou te dar 10 pragas, mas você vai levar essas pragas para o Egito e vai tirar meu povo de lá. Ouça o que Deus está falando para você nesse mês. 5 coisas. No mês da aliança. 5 vitórias. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi chegando-se ao filisteu. Quero te dar as palavras agora. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro, Salmo 32, verso 8. Diz assim, instruir-te-ei, e o que mais? Te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Primeira palavra sobre a tua vida. Segunda palavra, Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, e eu te sustento
com a destra fiel. Terceira palavra que eu quero te dar, Romanos, capítulo 5, verso 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Quarta palavra, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A quinta palavra eu quero que você diga comigo. Diga em nome de Jesus: eu sou um abençoado. Todos os favores, todos os benefícios espirituais e temporais de Deus são parte da minha vida, para que eu seja abençoador. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para te entregar nessa noite. Receba em nome de Jesus. Seja Deus glorificado em nome de Jesus. Vamos estar em pé. Vamos louvar o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Não perca as oportunidades que Deus vai te dar. Pegue esses textos, coloque embaixo. Ouça-me. Mês de agosto. O tempo que você puder, seja no carro, seja em casa, seja a hora que for, tenha um tempo para orar em línguas. Mesmo que você não ore em línguas, não tem problema, ore no entendimento. Busque esses textos e comece a declarar esses textos sobre a tua vida. Porque é uma palavra poderosa sobre a Bíblia, que durante quase 2 anos, no início da luz do Senhor, nós declarávamos toda a abertura de culto, aonde dizia: os braços do Senhor estão por baixo de mim, eles me sustentam, e Ele já enviou uma palavra destruindo, e disse para mim: agora vá e destrói. Quase 2 anos nós ficamos declarando essa palavra. Foi poderoso. Todo início de culto, nós iniciávamos com essa palavra. Nós profetizávamos sobre a nossa própria vida, sobre aquilo que Deus estava dando como visão para o ministério. Mesmo que você não ore em línguas, porque esse mês nós vamos precisar muito orar em línguas. Ore esta palavra que eu te dei. Coloque uma embaixo da outra. Forma o texto. Coloque na geladeira. Coloque no armário. E declare isso. Até que você decore isso. E você comece a falar sem ler. Durante todo o mês. Você vai ver quantos livramentos Deus tem para mim e para você. O nosso Davi está chegando.